no ar? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Atenas Cast, o podcast da Atenas, o primeiro podcast referente à saúde e segurança do trabalho. A gente vem fazendo um trabalho muito diferenciado, trazendo só cara fera aqui, só especialista, para você, técnico e engenheiro, ter uma vivência diferente do seu dia a dia e poder trazer conhecimento, né? Poder se alimentar de novos conhecimentos com essas feras aí que a gente vem trazendo aqui no nosso podcast. Hoje, mais uma vez, como vocês sabem, eu ando muito bem acompanhado e eu não poderia não ter trazido esse cara, que é o Carlos Dias, um grande amigo nosso aqui da Atenas, parceiro de longa data. A gente já faz trabalhos aí há muito tempo. Então, Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai trazer muito insight para esse pessoal aí, cara. Obrigado. Eu que agradeço, bom dia a todos. É uma honra para mim ser convidado pelo pessoal da Atenas, né? Imagina, cara, você é nosso parceiro. Seria diferente se você não estivesse por aqui. Que agradeço. Carlão, a primeira pergunta que eu sempre faço para o nosso pessoal eu queria que você se apresentasse. Queria que você falasse quem é o Carlos Dias, né? Da onde surgiu você nesse mercado de saúde e segurança do trabalho? Eu só estou trazendo o pessoal aqui relacionado à saúde e segurança do trabalho e às vezes a pessoa conhece o Carlos, mas não conhece a trajetória por trás do Carlos. Eu queria que você se apresentasse, você contasse um pouquinho da sua trajetória aí. A trajetória começa há um bom tempo, né? Em 1976, faz um tempinho, eu tive a honra e o prazer de trabalhar na Protim. Foi meu primeiro emprego registrado, e ali começou a minha escola na área de segurança. Tive contato com pessoas assim que realmente me ensinaram muito e que fizeram também me apaixonar pelo setor. A partir da Protim tive uma experiência muito grande, fiquei muitos anos lá na empresa. Depois eu fui para a Proticap, que hoje é o Grupo Banza, eu trabalhei 6 anos lá. Participei naquele momento justamente da empresa começar a trazer as marcas importadas e transformar a empresa, e hoje uma gigante, né, do setor. Tive uma passagem também pela Balasca, onde eu fui a pessoa que montei a filial de Araraquara na época da Balasca e montei também a parte estrutural com colaboradores, treinamentos, e lá permaneceu por muito tempo aquela filial. E depois tive uma experiência muito interessante na área de cremes de proteção, onde trabalhei na Inlau Química durante quase 4 anos também, na cidade de Garça. E a partir dali comecei a buscar alguns desafios diferentes. Sempre nessa parte de gestão, Carlão? Sempre parte de gestão comercial, técnica comercial? Sempre técnica comercial. Porém, a Protim, ela me trouxe para um outro caminho, que talvez seja esse que eu estou aqui hoje. A Protim, ela foi uma das primeiras empresas no setor nacional a ter um centro de treinamentos. E eu fui o segundo instrutor. Primeiro foi o Aldo Gerage, que foi um colega nosso de trabalho durante muitos anos. E eu aprendi muito com o Aldo, e naquele momento eu passei a integrar a equipe, no caso de palestrantes, onde o José Roberto Sevieri, que foi o antigo dono da revista CIP, promotor de feiras, o José Roberto me descobriu e me levou para as feiras no Brasil todo. E aí comecei a viajar com a revista CIPA na época, participando das feiras, dos eventos, e eu tive assim um momento, o ápice foi quando eu fui participar do Intercipas da Amazônia, que era um evento patrocinado pela Vale e por outras empresas, na qual eu fui palestrar sobre testes em equipamentos de proteção individual, porque me interessei muito por isso, comecei a ler muito sobre as normas, e na época era a norma DIN, a norma ANSI, eram as normas europeia e alemã, e eu comecei, americana, e eu comecei a estudar, e a partir dali comecei a palestrar na área. E aí daí para frente foi um caminho. Algum momento eu saí do setor, porque fui presidente de Fundação do Meio Ambiente no sul do Brasil, onde trabalhei muito na causa ambiental. Fui coordenador da Defesa Civil 4 anos em Santa Catarina, numa cidade de Jaraguá do Sul, onde ali nós temos eventos climáticos muito adversos. Então participei, fui inclusive o coordenador do 4º Fórum Nacional de Defesa Civil em Santa Catarina, e ele foi um evento assim a nível mundial, porque vieram especialistas do mundo todo para falar dessa tragédia que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, a gente falou disso há praticamente 12 anos atrás, que realmente as coisas iam chegar a esse ponto que estão chegando, o clima, e hoje nós estamos convivendo com isso. Então a minha trajetória ela passa pela segurança do trabalho, pelo meio ambiente, e hoje eu estou em Santa Catarina, fazendo um trabalho já há 10 anos numa empresa que é a Bergo Safety, onde nós propusemos uma coisa diferente,
que foi justamente começar a pensar um pouquinho nessa área de altura e desenvolver tecnologias, desenvolver soluções para trabalho em altura. E aí a Athenas foi fundamental nesse processo, por isso que hoje nós temos essa grande parceria. Já conhecia seu pai anteriormente a ele ter essa empresa, e foi para nós uma grata satisfação. E realmente hoje a gente tem um vínculo muito forte com a Athenas, porque trouxe para nós confiança, e isso que a gente sempre colocou para o mercado. Muitas vezes as pessoas falam de produtos, e tem muito produto bom no mercado, seja nacional, seja importado, mas não é somente o produto, é a questão da confiabilidade, é a questão da continuidade do processo. Nós, quando hoje fazemos um projeto, nós já englobamos os produtos de vocês, já fizemos teste, inclusive, no Falcão Bauer em conjunto. Isso dá, logicamente, segurança. Então, a minha trajetória ela é técnica, porque eu fui buscar esse caminho. Na verdade, eu sou formado em administração pública, eu sou pós-graduado em marketing e também sou técnico de segurança do trabalho com muita honra. Então, por isso, estou na área. Legal, bacana. Queria pegar esse gancho da Bergo, né? A gente tem essa parceria aí de longa data, como você falou. Realmente, a Athenas gosta muito de fazer esse tipo de parceria, até mesmo porque a gente é uma empresa nacional, então tem um gap muito grande de possibilidades, né? Não adianta só eu ter aqui o cinto, o talabarte, o trava-queda, eu preciso ter o serviço por completo. Hoje a Bergo traz um serviço que agrega para nós muito, que é a parte de instalação de linha de vida, né? A gente tem também a parceria recente que a gente fechou com o Fábio, para meio que fechar o triângulo que a gente fala, né? A gente tem o treinamento, a gente tem o equipamento de qualidade, a gente tem como entregar uma boa ancoragem para o colaborador, e aquilo ali se fecha, né? E a gente consegue entregar para ele uma solução completa, de confiança, e que traz para a gente aí um cliente, não uma única vez, mas um parceiro, né, comercial ao longo. E a gente sabe que a Bergo também ela veio dessa parte de capacitação. Eu lembro quando você veio, a gente começou esse bate-papo, a Bergo ainda era um centro de treinamento. Quando que você viu essa virada, Carlos, de sair de um centro de treinamento que capacitava pessoas para ser um instalador de linha de vida a nível Brasil? Na verdade, quando nós começamos, não tínhamos essa perspectiva, não. Nós gostaríamos muito de dar continuidade na área de treinamentos, mas o próprio mercado, na medida que nós fomos capacitando os profissionais nas empresas, e as pessoas começaram a nos colocar a necessidade de se ter empresas que fossem confiáveis na área de instalação, de projetos, nós começamos a perceber que já era um caminho sem volta. E houve um momento que a gente teve que romper com a área de treinamentos por alguns motivos. Primeiro, que eu acho que você tem que fazer alguma coisa bem feita e não muitas coisas. E aí foi o momento que nós decidimos trabalhar nesta área. A gente já vinha evoluindo, as normas vinham melhorando e bastante, a gente começava a perceber que o perfil da minha equipe de trabalho, que aí são exatamente a origem dos bombeiros voluntários de Santa Catarina. Santa Catarina, hoje no país, tem as maiores corporações de bombeiros voluntários, sendo Joinville a maior e mais antiga, Jaraguá do Sul é a segunda maior. Então, pela própria mão de obra farta e qualidade que nós tínhamos, foi fácil para mim pegar a minha equipe de instrutor e passar para eles ir para cima do telhado, começar a realmente fazer instalação. Primeiro, que a gente hoje não é um recorde que a gente gosta muito de comentar porque ele é perigoso, mas nós estamos hoje completando, agora no mês de março do próximo ano, 10 anos da primeira instalação, sem nenhum acidente de trabalho, nem um corte de dedo que seja, ou um afastamento. Dera por morte, nós não tivemos nenhum e trabalhamos num trabalho de alto risco. Então isso mostrou que a equipe capacitada, que a pessoa realmente que tem conhecimento de altura faz a diferença nessa hora. Então toda a nossa equipe hoje é composta por bombeiros, técnicos de segurança do trabalho, iratas, pessoas que são acessos por corda, e isso nos trouxe garantia e segurança e foi fácil essa migração. O mercado entendeu, o mercado comprou a ideia e a gente abandonou, de certa forma. O treinamento, só me desculpe por não cortar, mas o treinamento a gente faz na entrega técnica do produto, né, do serviço, isso sim. Porque é importante a gente dar o treinamento, principalmente do uso do teu equipamento nos nossos sistemas. E assim, a popularização do treinamento de 35 no começo da normativa não ajudou os bons centros de treinamento, vamos dizer assim. A gente via que tinha muito treinamento online, treinamento que não seguia o mínimo ali de 8 horas, as práticas eram aquela questão de nó,
não tinha nada a ver relacionado a equipamento, mostrar, né, realmente a efetividade da norma mediante aquilo. E eu acho que todo mundo que entrou nessa de NR35 na parte de treinamento, depois de um tempo acabou dando um passo para trás, né? Porque viu que, obviamente, ninguém monta um negócio para não ser viável lucrativamente, né? Mas a a pulverização, né? A popularização do curso de forma errada, ruim, não agregou, né? Hoje, assim, eu acabo vendo de forma melhor. Hoje os cursos, eles têm realmente uma base melhor, a gente evoluiu, mas a gente meio que evoluiu com a normativa, mas deu muito passo para trás com as capacitações, e agora a gente vem evoluindo novamente, porque o pessoal percebeu, pô, peraí, não tenho como colocar o meu colaborador dentro de uma sala durante 8 horas com um cara que não tem um mínimo de vivência de 35, né? Para você ter uma ideia, quando nós começamos, não somente nós, mas o mercado em geral, um curso NR35, vamos falar em valores, ele estava em torno de R$350. Quando nós paramos, nós chegamos a ter empresas que ligavam dizendo que tinham oferecido por R$19,90. Quando chegou ao valor de R$120, eu cheguei à conclusão que estava na hora de começar a parar. Primeiro porque eu jamais admiti tirar do nosso instrutor esse valor. Isto é, para mim poder vender mais barato, eu teria que tirar do instrutor. E eu não achava justo. Pela própria formação dessas pessoas, quanto eles gastam para poder se capacitar, se reciclar. E aí eu achei que era o momento, e falei com a diretoria da empresa e prontamente fui atendido. Mas essa questão do mercado, ele foi assim crucial. Nós tivemos um momento em que, infelizmente, muitos profissionais da área de segurança do trabalho que não tinham habilidades para trabalhar em altura, mas tinham, vamos dizer assim, legalmente falando, eles poderiam assinar um certificado. Eles passaram a fazer cursos, e aí iam nas empresas, ofereciam de forma autônoma, e aí, sem às vezes aquela qualificação, sem todos os cuidados, sem ter um local, eu vejo o trabalho que você faz com o Fábio, é um local adequado, você sabe quanto é importante você criar as dinâmicas de trabalho. Então nós tivemos casos de pessoas que achavam que falando teorias já era o suficiente. Para você ter uma ideia, eu tive um caso tão absurdo, que passado algum tempo, que a gente já não trabalhava mais com isso, eu chamei uma pessoa para fazer alguns desenhos em 3D para mim. E esse era um professor de uma determinada instituição, e ele me contou que ele era o instrutor de NR35, naquela instituição, que foi talvez um dos que mais tirou clientes nossos na época. E era uma instituição, de certa forma, oficial. E ele mesmo falou, eu nunca subi em telhado, eu nunca fiz trabalho em altura. Ele é apenas uma pessoa que tinha uma formação nem de técnico em segurança do trabalho, eu não sei como ele conseguia assinar para uma instituição, mas ele atrapalhou. E como ele, muitos outros atrapalharam ao longo do Brasil. Hoje eu posso dizer, olhando pela internet, eu vejo muito vídeo, eu vejo os trabalhos que você faz com o Fábio, é totalmente diferenciado. Na verdade, a gente deu um pontapé inicial. Eu posso dizer que assim, no nosso curso a gente não pecou porque a gente criou um centro de treinamento, espaços bem definidos, porque a nossa mão de obra principal era a construção civil. Então nós criamos um cenário de construção civil. Na época, inclusive, o nosso maior contrato era com o Sinduscom de Florianópolis. Então nós chegamos a treinar mais de 8.000 trabalhadores na Grande Florianópolis. Então a gente ia na própria edificação em construção e fazia todo o trabalho de treinamento e o resgate também de pessoas em laje e tudo mais. Então foi por isso que tinha um conteúdo bastante interessante. Legal. É importante, foi importante ver essa migração que vocês fizeram. Até mesmo você falou da capacitação dos bombeiros hoje. Até depois, quem quiser acompanhar o trabalho da Bergo lá, no link do nosso vídeo aqui, vai ter todas as redes sociais do Carlos e da Bergo para vocês acompanharem lá as linhas de instalações dele. Como ele falou, 10 anos, tem muita empresa bacana. É uma empresa que não é nichada, então ela tem atendimento de portos, agronegócio, indústrias em gerais, grandes instalações aí. Com certeza dentro da empresa que você trabalha hoje cabe algum trabalho que o Carlos faça aí, tá? Carlão, eu quero obviamente sugar de você como um especialista nessa parte de instalação, a parte do anexo 2 da normativa. A gente sabe que a gente evoluiu bastante, né, na NR35, e hoje os anexos vêm nos ajudando a cada vez mais a gente poder trazer segurança ao colaborador. A gente sabe que o anexo 2 também foi um passo muito grande para nós, né? A gente conseguiu evoluir com
com qualidade, né? Foi a primeira evolução com qualidade, porque a 35 a gente evoluiu, saiu, vamos dizer assim, do cintinho básico, conseguimos colocar um produto melhor, conseguimos mostrar para o colaborador como ele teria que fazer uma progressão com segurança, conseguimos incluir o absorvedor de impacto, a zona livre de queda, mas agora a gente também tem que passar para a parte das ancoragens, né? A gente fala que a nossa norma, na realidade, ela começou de trás para frente, né? A gente começou a pensar nela indo para o final, né? No cinto e no talabarte e no trava-queda. Na realidade, a gente deveria ter começado pela parte de ancoragem. Mas, enfim, começamos por alguma coisa, isso era importante. E eu queria trazer essa parte do anexo 2, que você trouxesse um briefing do que é o anexo 2 e aonde você entra nessa questão da parte das ancoragens. Perfeito. O anexo 2, nós tratamos ele da seguinte forma. Vamos pensar num termo prático até para quem está nos assistindo aqui. Quando você é convidado para ir numa empresa, diferentemente de um vendedor que eu já fui DPI, você chega numa empresa, normalmente o cliente ele tem um foco. Olha, eu preciso comprar luva. Então, se você é uma empresa especializada, você vai abrir um leque de luvas ali e ele vai falar as características de cada produto. No caso da parte de altura, eu costumo dizer para o cliente que a melhor forma de a gente começar um trabalho é, primeiro, reunir uma pessoa da manutenção, alguém da segurança do trabalho, o trabalhador, o colaborador que efetivamente vai utilizar algum sistema, e vamos criar uma pequena comissão, se a gente pudesse chamar assim. Essa equipe vai a campo, é o que eu costumo fazer. Eu normalmente vou acompanhar de 3, 4 pessoas da empresa, e nós vamos a campo com uma prancheta, uma coisa bem da forma simplificada, e começamos a olhar as atividades de trabalho. Então a gente vê um trabalhador, de repente numa determinada altura, fazendo uma determinada atividade, a gente vai anotando. A partir dali você começa a imaginar aquilo que é insegurança e aquilo que efetivamente tem segurança. Muitas vezes você encontra um sistema instalado, mas ele está totalmente fora. Se ele está dentro dos padrões normativos, ele não atende o que é fundamental, que é os procedimentos operacionais, que eu sempre falo muito. Não adianta você ter um sistema todo normatizado se esse sistema não vai atender aquilo que é o principal, segurança do trabalhador. Então a gente precisa começar, como você falou, pelo começo. Percorrer o pátio fabril, a observar o que está sendo feito, de que forma está sendo trabalhada, executada a tarefa. A partir dali, você começa então a colocar no papel. Dali surge um esboço, dali surge um projeto, e desse projeto você vai discutir com as equipes multidisciplinar, envolve a CIPA, envolve todos aqueles que efetivamente têm uma relação com a atividade. Quando você faz tudo isso, dificilmente o final ele tem um resultado negativo. Quando você começa querendo chegar para o cliente com um produto pronto, um catálogo, não existe catálogo para projeto. E isso é um erro que a gente ainda comete nesse segmento. Sim, então, isso é perigoso. E eu não faço isso. O cliente às vezes fala, você não tem um catálogo? Jamais. Eu estaria contrariando o que eu tenho como segurança do trabalho. Porque, na realidade, assim, às vezes a atividade, você vai num silo, o silo é idêntico, mas às vezes a operacional daquela pessoa, daquela empresa, é diferente uma da outra, né? Não tem como você ter uma fórmula mágica, né, para cada um, né? Exatamente. Então, o anexo 2 é justamente isso. Ele te coloca caminhos a seguir. E aí, por isso é importante a leitura. Eu não vejo as empresas como concorrente. Na verdade, hoje, quando, por exemplo, eu vou numa empresa, eu desenvolvo um projeto, muitas vezes eu venho do projeto e ali eu paro. E as pessoas têm medo do customizado, achando que o customizado às vezes é mais caro. Na realidade, às vezes a solução é mais simples, né? Ela é mais simples. Mais simples do que um produto pronto. Porque às vezes um produto pronto vai gerar para você um procedimento operacional muito maior, né? Um produto mais caro. Às vezes um ponto simples de ancoragem já resolve o problema do cara, né? Exatamente. É muito comum, às vezes o cliente ele se assusta, porque ele mesmo já quando faz um contato com você, ele diz, olha, eu preciso instalar as linhas de vida, eu sei que é caro. Não, ninguém disse que a linha de vida é a tua solução. Realmente você falou, eu considero hoje o ponto de ancoragem, principalmente utilizando o sistema de trava-quedas retrátil, um dos melhores sistemas que existe, e prático e seguro, e que não requer um grande investimento. Então, eu acho que o anexo 2, falando assim especificamente dele, um bom diagnóstico daquilo que você vai fazer. Se você vai fazer uma inspeção, o cliente convida você, tenha confiança em você, olha, eu tenho um sistema instalado, não importa de que marca é, vá com olhar crítico de sistema e não do teu concorrente. Isso também, às vezes, é um erro que você comete. Hoje eu posso dizer para você, Felipe, que é importante para mim que eu me coloque numa posição neutra.
Muitas vezes até as pessoas falam, você tem uma página na rede social, eu não vejo o nome da Bergo. Sim, eu sou um consultor da Bergo. E eu sempre quis me colocar dessa forma. O dia que eu me colocar como um colaborador, funcionário da Bergo, a gente começa a se afastar da área técnica. Eu preciso ter essa independência até de dizer, olha, eu não tenho no meu portfólio a solução que você precisa. Procure a marca A, B e C. Eu acho que esse é um bom caminho. E tem sido um caminho de sucesso. Eu posso dizer assim, eu vou muito no mercado, faço projetos, às vezes faço instalações, coloco produtos da Athenas, e normalmente o teu distribuidor, teu revendedor regional é que dá continuidade no processo. Isso para mim é importante. A gente não pode levar, acho que o nosso compromisso principal é vidas, né? Então a gente não pode, a gente trata o concorrente como inimigo. E na realidade eu acho que não é por esse lado. Às vezes eu realmente também não tenho a solução e não vejo o menor problema de eu poder passar um concorrente que tem aquela solução. Às vezes por um custo, por um outro, a gente sabe que hoje grande maioria dos equipamentos a gente traz importado, né, essas partes dos trava-quedas. Então é um investimento muito alto para a empresa, para às vezes um nicho que não é atendido, assíduo pela empresa, né? Então nada mais justo do que poder falar para ele, essa empresa é tão boa quanto, tem um produto de qualidade e vai te atender, né? Acho que não é feio para ninguém. Não. Feio é não poder transmitir uma boa informação, né? Eu costumo dizer que o teu maior concorrente é o projeto mal feito. Eu não tenho, se eu chegar numa empresa e olhar um projeto bem feito, instalado, causa uma frustração? Sim, natural, você está ali também para você buscar teu espaço. Mas um projeto bem feito te enche até de conhecimento, porque você vai olhar, você vai falar, poxa, no próximo eu posso fazer melhor. Agora, quando você chega num local, você dá um valor de investimento, R$500 mil, e o cliente comprou por R$300 mil um outro projeto, e você chega lá e vê que ele é totalmente inviável, aquilo ali te causa realmente, assim, primeiro uma frustração, segundo, talvez até uma decepção com você mesmo, não ter conseguido convencer o cliente que aquilo ali não era o melhor caminho. Às vezes eu me sinto muito mais chateado, eu falo, poxa vida, eu não tive a capacidade de convencê-lo para fazer o certo. E isso talvez é uma frustração para quem é da nossa área. Como eu nasci, né, porque se eu pensar que eu tinha 13 anos de idade, e hoje estou quase completando 60 anos, eu passei minha vida quase dentro desse segmento, eu posso dizer que eu vivo segurança. Então, para mim, é fundamental ver coisas bem feitas. O que mais realmente me preocupa hoje é que, infelizmente, pessoas que muitas vezes fabricavam portão, janela, e que não se especializaram na nossa área, vieram para dentro da nossa área. Diferente quem tinha uma metalúrgica, que produzia portão, janela e outros tipos de materiais metálicos, foi lá, de repente contratou um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança, contratou uma equipe multidisciplinar, trouxe para dentro da sua empresa, criou um departamento específico para a NR e foi trabalhar. Mas isso não acontece na maioria. Capacitar, né? Você pega hoje as empresas multinacionais, elas dão cursos, né, para você ser um prestador de serviço delas mesmas, né? Cursos excelentes aí. Você pode falar de Honeywell, você pode falar de próprio MSA, você tem bons cursos que você vai fazer uma capacitação muito boa, né? E vai te abrir para um negócio assim, não, peraí, eu não posso colocar qualquer um para poder fazer esse tipo de serviço dentro da minha empresa, né? Está dentro da NR, o anexo 2. Então, quem é o profissional que está capacitado? Para você ter uma ideia, graças a Deus eu pude fazer. O primeiro curso que eu fiz foi com a Span7. Span7 é uma empresa que está em 21 países do mundo e tem Span7 Brasil. Eu fiz o curso com eles por 3 anos seguidos e o terceiro ano já é certificação contínua. Mesmo assim, estou sempre em contato direto com o pessoal da área técnica, acompanhando a tecnologia. Até porque isso daí não para, né? Não para. A evolução, ela é constante, né? E é fundamental. Eu fiz com a Rotoblas, que é uma empresa, no caso da Itália, fantástica. Eles são muito especializados lá fora na área de tecnologia em madeira. Até uma pessoa que eu quero trazer Aliás, aqui, o Christian, né? Fica ao já vivo fica, aí hein? O convite, viu, Christian? Eu quero você aqui, cara. Ah, mas esse vem. Papo. Esse é parceiro e tenho certeza que vai vir. Mas você vê, a Rotoblas é um super parceiro. Produtos também, tudo certificação europeia. Fiz curso com a Honeywell também. Tive a oportunidade. Aqui no Brasil, a Bornier também tem uma linha excelente. Fiz 3 vezes o curso até agora. Há 2 meses atrás fui fazer a última reciclagem. A gente não pode parar. Eu sempre digo que para você fazer um bom projeto, para você poder coordenar uma instalação, como hoje eu estou à frente disso, eu preciso conhecer os produtos do nosso parceiro. Quando eu fui fazer o curso do Fábio, eu fiz o curso do Fábio já uns 3 anos atrás e foi até
até me criticar, pô, mas você vai dentro de um distribuidor que só tem marca dos outros para fazer um curso, mas é isso que eu preciso. Eu preciso estar de acordo com os meus concorrentes, eu preciso entender o que é a tecnologia de fora. A concorrência, ela tem que te gerar excelência, né? Você tem que ver o seu concorrente com bons olhos e falar assim, pô, esse cara evoluiu para isso. E se ele trouxe para o mercado brasileiro, é porque tem mercado para mim também. Então eu preciso correr atrás de novas soluções. E se eu me fechar dentro do meu mundinho aqui, eu não vou aprender nada, vou me limitar, né? Então é importante ter o concorrente. O concorrente, para quem vê com bons olhos ele, eu acho que cresce, né? Cresce. E assim, a gente precisa que cada vez mais pessoas e empresas atendam o anexo 2 da NR35. Se nós conseguirmos isso, nós vamos ter uma evolução muito grande. Então, eu sempre digo para os clientes, as pessoas que me chamam, porque hoje em dia, muitas vezes eu sou chamado numa empresa, não é nem para vender. Me convidam mesmo para que eu vá, pessoas que gostam de ouvir a nossa proposta de trabalho, discutir, porque sabem que eu paro e pergunto, é isso que você quer? Eu quero ouvir você, eu quero entender a tua dinâmica de trabalho. Tanto que eu chego numa empresa, eu não gosto de ficar no escritório, a primeira coisa, já quero andar na fábrica, no pátio mesmo de trabalho, porque é ali que você vai tirar as informações, conversar com o colaborador. Então, quem hoje tem assim, interesse de realmente entrar nesse segmento de instalador, realmente é um segmento próspero, muito. Tem muita coisa ainda para melhorar na norma, nós temos muito na área de fiscalização para ser melhorado, e eu tenho certeza que vai ter espaço, mas para aqueles que realmente vierem de uma forma diferente. Porque esse mercado de segurança, para quem está o tempo que eu estou, ele é muito rápido para você entrar e sair se você entrar pelo caminho errado. Isso também é muito bom. O mercado de segurança não... Assim, você perguntar para o seu pai, que está muito mais tempo que você no segmento, ele vai te falar de milhões de empresas e pessoas que passaram por aqui e não deixaram saudade. E, graças a Deus, tem um grupo de pessoas que permaneceram. Então, esse é importante. Então, a NR35, principalmente no seu anexo 2, é muito importante que se trabalhe. Outra coisa muito importante, Felipe, é a parte de documentação. A gente tem que parar de achar que a ART é o documento que vai legalizar uma linha de vida ou um sistema de ancoragem. A RT é apenas um documento de responsabilidade daquele que assina, que é o profissional legalmente habilitado. Isso. Agora, nós temos que ter projeto, nós temos que ter memorial de cálculo, nós temos que ter registro fotográfico, está lá na própria NBR. Claro que você fez um procedimento, tem que ter um plano de instalação. Uma coisa que eu também queria que você comentasse para o pessoal, obviamente a gente já está entrando no databook, que é o documento, né, de tudo que é feito mediante uma instalação de linha de vida, mas também que você falasse principalmente das NBRs seguidas pelo anexo 2. Porque, pessoal, a normativa, ela vem para te dar um norte, né? A 35, os anexos, ela vem para te mostrar um caminho. Mas se você só parar para pensar dentro da NR, você também fica dentro de uma bolha, né? As NBRs, elas são tão importantes quanto a norma. Perfeito. Né? As NBRs que nós seguimos, nós como fabricantes de produtos para trabalho em altura, mas também quem faz a parte de instalação. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Carlão, das NBRs que a gente segue referentes ao anexo 2. A 14689, ela é a mais completa porque ela tem mais de 100 páginas. E foi até durante a pandemia que eu pude me aprofundar mais nela. A gente até estava conversando, né? O momento de parar. NBR parece Bíblia, né? Toda vez que você abre, você lê de novo, você tem um entendimento diferente. Né? É louco. Doido. Desculpa eu falar, mas isso é louco. É uma coisa interessante. E eu faço assim, né? Eu leio a NBR, eu já convoco a minha equipe de trabalho, até eles dão risada. Domingo eu terminei de ler lá o último capítulo da NBR, eu mando. Amanhã, reunião técnica, porque a gente lê muito junto, faz dinâmica de leitura, aí a gente coloca alguns pontos da NBR em discussão, aí você começa, a gente faz muito assim, tá, naquela instalação, nós seguimos isso aqui, seguimos, mas podemos ter seguido de uma forma mais eficiente, poderíamos, então vamos mudar. Tem muito esse grupo de discussão, que ele é muito importante, que é a evolução do processo. Então, na NBR, você tem praticamente tudo. Depois, uma também que eu sigo bastante, a gente sempre trabalhou muito lá, que seria para você poder trabalhar, seria para as escadas marinheiro, por exemplo. Então, se você pega tanto para trava-quedas guiado em linha rígida ou linha flexível, então, a 14626 e a 14627. É importante, às vezes você olha, você imagina, é uma linha de vida vertical numa escada marinheiro, mas ela tem uma NBR. Você tem que ler toda ela. Você vê, o anexo 3, que a gente ainda nem está nele, que será de escadas, né?
já está relacionado à NBR. Ou seja, você já tem a base. Você já pode você ter um conhecimento daquilo, né? Por isso eu falo sempre para quem quer se aprofundar, não se limite à normativa, porque a normativa a gente vê como lei, né? Eu tenho que seguir porque é uma legislação, eu preciso estar dentro, seguindo os aspectos. Mas a NBR vai abrir a sua cabeça para novas possibilidades. E uma vez que você fizer isso dentro da sua empresa, você já saiu na frente, né? Na hora que vir um auditor, na hora que vir uma inspeção, o cara tá tranquilo, porque ele pensou um pouquinho fora da caixa, né? E nem na NBR, quando você fala em dispositivos de ancoragem, você tem a separação pelos tipos, né? Tipo A, B, C e D. Por exemplo, no caso da 16325, ela tem o traço 1, que seria A, B e D. E a 16325, traço 2, é a tipo C. Vamos falar um pouquinho da tipo C, que é a mais complexa, porque seriam, no caso, as linhas flexíveis. Quando nós tratamos dela, é muito importante que esse profissional que ele vai lá e simplesmente instala um cabo de aço, vamos chamar de varal, é que ele tenha realmente profundos conhecimentos do que está escrito na norma. Sem dúvida. Porque essa é uma questão muito complexa. Quando você instala, por exemplo, um trilho, vamos colocar lá uma viga-i, que é muito comum no mercado nacional, ou mesmo os trilhos que vêm de fora do país, que são os trilhos com cavidade, que a gente fala, tipo KBK, né? Que são de alumínio ou são de aço inox. Esse material ele é rígido, portanto ele tem uma baixa tensão de flecha, as tensões que são geradas nas extremidades, elas não são iguais a um cabo de aço, até porque por ser rígida, a cada ponto de apoio dessa linha, ela já vai dissipando essas energias. Agora, o cabo de aço é um pouco muito diferente. Você tem lá um ponto intermediário, vamos dizer assim, você tem uma linha de vida, vamos pensar numa linha dentro da norma. Uma linha que tenha 30, 40 metros em cima de um telhado, e a cada 6 metros você tem um ponto chamado ponto intermediário. Se 2 trabalhadores caírem naquele mesmo vão, você tem uma reação, se caírem 4, se cair 1, e você tem que dimensionar o seguinte: quanto maior a linha, é lógico que maior haverá dispersão de energia. Quanto menor a linha, a dispersão de energia não vai se dar nessa mesma intensidade. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes as pessoas pegam um cabo de aço e simplesmente esticam 5 metros e prendem lá 3 presilhazinhas, chamado de grampo. Colocam 2 ou 3, às vezes colocam 3, 2 para cima e 1 para baixo, que isso daí parece que é uma simpatia, porque na verdade existe a NBR dos grampos, que deixa muito claro que qual é a posição que os grampos têm que estar, com as distâncias regulares. Coloca cabo de aço maior, né? Grampo menor do que o cabo de aço. Exatamente. Por exemplo, a linha de vida, o grampo é chamado grampo pesado, ele é recomendado. Aí você vai lá ver um grampinho, parece um grampinho de cabelo, né? Que a gente costuma brincar. É um grampo que ele não tem aquela capacidade proporcional àquele cabo que está ali. É o que você encontra mais dificuldade, é a parte dos telhados, com certeza. Né? Com certeza. A parte de telhado e também carga e descarga, quando estica cabo. O telhado também é o acesso até o telhado, né? Porque que adianta você ter lá no meio do telhado ou na borda de um telhado uma linha de vida se você não tem o acesso correto? Você até às vezes chega no cliente e fala, como é que o trabalhador chega lá? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui agora, semana retrasada, eu estava numa visita técnica numa multinacional. Acabou de fazer o prédio novo, que é uma ampliação. A empresa que é a detentora, no caso, que construiu o telhado, colocou as telhas, foi a empresa também que instalou a linha de vida. A linha de vida estava praticamente instalada em todo o contorno da platibanda. Eu estava com o técnico de segurança e eu comentei com ele, por que essa linha está aqui na borda? Eu falei, você fez uma linha, vamos chamar de retenção de queda. Isto é, se ele está andando na borda de um telhado, você vai entender que ele está pronto a cair. Se ele cair, ele vai tensionar todo o sistema, ele vai forçar todo o sistema. Se o sistema tiver dissipador de energia, que não era o caso daquele sistema, ele vai simplesmente prejudicar o dissipador de energia. Dependendo do modelo, você vai ter que trocar, senão você vai ter que regular. Eu trabalho com um que você precisa mandar para manutenção, então você tem que desmontar a linha. Eu tenho um outro que, na verdade, ele volta o tensionador, você consegue ainda reposicionar se o impacto não for muito grande. Mas tem casos que você perde o equipamento. Mas o pior, se você tem uma queda, a pessoa fica pendurada e vem todo aquele problema aqui da síndrome, você tem que fazer um resgate, você não tem programação de resgate, não tem plano de resgate, isso tudo deve estar no databook. E no telhado, o correto você, me corrija se estiver errado, mas você limitar uma restrição, obviamente, né, para você chegar até o ambiente,
e o seu único problema de queda é se o caso do telhado ceder, romper. né? Exatamente. Então eu cheguei justamente fazendo esse questionamento, por que essa linha está na borda? Quer dizer, ele fez uma restrição de queda, uma retenção de queda, quando ele poderia fazer uma retenção de movimento. Quer dizer, se ele estivesse fazendo uma restrição de movimento, levando essa linha, vamos dar um exemplo, usando um trava-quedas retrátil de 2,5. Se essa linha tivesse a 3 metros da borda, você poderia, com trava-quedas retrátil de 2,5, chegar até onde você precisa, que é próximo ao beiral, limpar, de repente, uma calha, que é normal o trabalho que eles fazem, voltar para a linha e fazer o percurso com muito mais segurança. Não. Se a gente hoje olhar no Brasil, vou te dizer que mais de 80% das linhas de vida estão na borda. E isso, para mim, já é um equívoco violento, que nós precisamos parar de fazer isso. Aí eu estou falando como profissional da área de segurança, não estou dizendo como instalador. Borda, para mim, ela não tem sentido, eu preciso me afastar dela, a não ser que a engenharia do local não permita. Eu vou dar um exemplo, uma telha muito frágil, em que praticamente, se você andar sobre ela, ela vai quebrar. Então, muitas vezes, você vai lá na platibanda, cria uma linha de vida, mas na própria telha, no canto da telha, você cria uma passarela de metal para que você tenha sustentação, distribua o peso sobre a telha e faça o caminho que você precisa. Mas aí você precisa ter uma platibanda alta, para que ela mesmo sirva como um guarda-corpo. Então, ela teria um sentido para isso. Fora isso, não tem sentido. Então, o tipo C, ele precisa desses cuidados, isto é, aonde você vai instalar, o percurso que você vai fazer, principalmente que você falou, o acesso que você vai dar para essa linha de vida. Você vai subir com uma plataforma elevatória, que da plataforma para a linha você tenha contato direto, sem você ter que sair da plataforma para poder se conectar na linha. Então, porque aí você estava com um especialista de PTA. Isso, eu assisti, por sinal. Não pode sair da PTA, porque isso não condiz com a utilização Exatamente. dela. Ou seja, já estamos fazendo errado, né? Então teria que ter um acesso seguro para ele poder fazer acesso na linha. Seria o que? Hoje uma escada marinheira é o mais recomendado. Excelente, né? Mas se você vai usar a plataforma elevatória, até porque fica mais fácil subir, tua empresa tem disponibilidade. Se você, por exemplo, chega num determinado nível, já tive um caso, o cliente queria alegar para mim, mas é assim, ó, a plataforma chegou num nível e ele precisa pular a platibanda para chegar na linha, porque ela está abaixo da platibanda. Eu digo, bote um ponto de ancoragem em cima da platibanda. Mas tem parte da platibanda que ela não é uma alvenaria estrutural. Então vá onde a coluna. Ali você faz uma marcação lá embaixo, para quando a pessoa vier com o equipamento, ele veja uma placa e ele veja ponto de entrada da linha de vida. Aí ele sobe a PTA, chega ali em cima, tem um ponto de ancoragem, então ele conecta, aí ele faz a transposição. É coisa simples, é soluções assim. Eu vejo, por exemplo, escada marinheiro, um grande erro também. É comum quem fabrica escada marinheiro colocar um cabo de aço preso no primeiro e no último degrau da escada marinheira. Eles fazem lá um pedaço de chapa, soldam e ali ele coloca. Aí é normalmente assim, ó, os grampos pequenos, o esticador, que é um esticador tipo gancho, que se você ler as normativas, ele fala que tem que ser aquele fechado, olhar, ele não pode ser gancho porque no impacto ele pode pular. Então esse é um outro erro. O esticador pequeno demais, quer dizer, ele está fora da carga, ele não pega, às vezes, uma tabela do próprio fabricante e verifica lá, olha, para mim, para capacidade de 1.500, 15 kN, eu preciso do modelo tal. Não, ele vai aqueles esticadorzinhos mais pequenininho e colocam ali também. Então, às vezes o cabo é superdimensionado ou não, os grampos estão errados, o esticador está errado, não tem dissipador de energia e ele está simplesmente soldado no chão, muitas vezes, ao começo e no último degrau. Aí eu pergunto para você, nós sabemos que a escada ela tem que ter um ponto, pelo menos 1,10 m acima do último degrau. Quer dizer, você vai ter que se desprender do ponto de ancoragem, que está na linha vertical, para acessar o telhado. Quando essa linha de vida vertical deveria estar até acima desse 1,10 m, que é a medida que teria que ser o maior tamanho da escada marinheiro. Essas coisas que fazem, quem faz isso? Quem não lê norma. É a pessoa que é tão simples. Contrate um técnico de segurança para a sua metalúrgica. Vamos prestigiar a nossa categoria. Se eu tivesse um técnico de segurança na minha metalúrgica, essa pessoa ia ver esse aspecto. Então você faria um bom produto, que eu tenho certeza que muitos fazem excelentes produtos, mas erram na parte de atender a norma. E aí depois nós temos o tipo D, como eu falei, que seria as vigas, não tem muito segredo, o mais importante... Para deixar para a galera do canal que quiser ver a instalação de linha de vida da Bergo, tem um vídeo aqui no nosso canal,
o vídeo do Águia de Fogo. A gente tem um projeto juntamente aí, em parceria, que é o Você 360 na NR35, que é um workshop. Infelizmente, devido à pandemia, a gente teve que cessar, porque ele tem que ser presencial. A gente faz questão de ter uma prática, ter um teórico e um prático, então a gente precisa de um espaço. Lá, nesse vídeo, você vai ver todas as instalações que a Bergo faz. Lá a gente tem uma instalação de linha de vida de escada marinheiro, a gente tem uma instalação de viga aí, né, usando trava-queda retrátil, a gente tem uma instalação de telhado também, simulação de instalação de telhado. Então lá você consegue ver a qualidade dos produtos e qual a magnitude, né, qual o tamanho dessa instalação, porque às vezes a pessoa não entende, acha que realmente é só isso, é um cabo esticado com 3 prisilinhas que vai solucionar o problema dele, na realidade não é. Exatamente. Então, você dentro da norma, o que eu posso dar com uma sugestão? A questão da viga I, que está lá no caso do tipo D, nós, por exemplo, adotamos um sistema, através justamente de a gente ter uma equipe multidisciplinar. Hoje eu tenho um engenheiro civil, eu tenho um engenheiro mecânico, tenho uma engenheira de segurança, que é a Rose, que está em Jundiaí, eu tenho depois um projetista e tenho a nossa equipe de bombeiros, que são os instaladores. Quando nós pensamos em algum produto, algum projeto, a gente faz uma equipe multidisciplinar e discute. Por exemplo, a Rose, na última revisão do Databook, ela reuniu todos os engenheiros num hotel e eles ficaram um final de semana inteiro estudando cada item que a norma pedia e o que nós tínhamos no nosso Databook. E com isso fizemos algumas inclusões, que nem agora nós vamos fazer as inclusões que estão da NR1. Assim que agora entrar em vigor, nós vamos ter que acrescentar mais alguns dados ali. Sem dúvida. Tá? Uma das outras coisas que a gente faz... Tem alguma forma do pessoal ter algum acesso a esse databook, para eles darem só uma olhada nesse documento? Sim. Se você puder depois me liberar, eu faço um linkzinho, só para vocês terem a dimensão da quantidade de documentos que tem ali, de dados que tem ali. Então, totalmente, se você for hoje numa empresa que é capacitada pelo Carlos, que foi toda a instalação dele, se você tiver uma auditoria simples ali, você não precisa fazer nada. Você simplesmente entrega o databook e lá dentro você vai ter toda, obviamente, ligado à parte da instalação, né? Nada fora daquilo, mas você vai ter um documento que comprove passo a passo de como foi instalado, o procedimento operacional, né? Quem foi treinado para aquele tipo de atividade. Tem a lista de presença do momento da entrega técnica, as pessoas preenchem, assinam, ela é depois digitalizada. Você tem o plano de inspeção anual. Tem, inclusive, as páginas que você lança as inspeções anuais. Então, numa possível auditoria que você receba, você entregando o databook, ele é todo encadernado, um sistema até de um livro, né? Você pode apresentar. Era uma das coisas que eu ia te perguntar, né? Que a gente até falou, mas a gente não focou nisso. Questão de instalação, né? Primeiro falar um pouquinho quem que você recomenda para a instalação disso. Você fala da sua equipe hoje. A sua equipe, ela é uma equipe diferente do mercado, vamos dizer assim, uma equipe multidisciplinar, você tem bombeiros de instalação, mas quem pode fazer essa instalação, Carlão? Olha, pela própria normativa, são profissionais que têm qualificação. Onde é que você busca a qualificação? Com o fabricante, você mesmo falou. Por exemplo, para mim poder trabalhar com o produto da Atenas, eu tenho que entender o produto da Atenas. Certo. E se existe uma coisa que a gente sempre fez, foi estar aqui na Atenas, verificando, conhecendo até a produção da Atenas, vocês fazem teste laboratório, ir a fundo. Se eu tenho uma metalúrgica e eu quero capacitar uma equipe para a instalação dessa equipe, eu tenho que pegar o engenheiro que desenvolveu os produtos, ele tem que chamar essa equipe e mostrar cada detalhe. Por exemplo, por que eu uso um parafuso M10 e não um M8 ou um M12? Qual é a capacidade deste parafuso? Qual é o torque que eu tenho que dar num parafuso? Então, tudo isso está em literatura. Como é que nós fazemos para capacitar? Na verdade, eu estudo isso. Eu pego, por exemplo, se eu trabalho com um parafuso da Valsiva ou da Caesar, que são os que eu mais trabalho, nós só trabalhamos com aço inoxidável, eu não trabalho com os parafusos normais, porque não quero chegar daqui 1 ano, 2 anos e ver tudo aquilo oxidado. E acontece. Sim, não adianta, se você colocar esse parafuso comum, mas é mais caro. Não, é mais barato. Né? A linha fica exposta. Eu só trabalho, por exemplo, com cabo de aço inoxidável, eu não trabalho com cabo galvanizado. Porque daqui 10 anos eu vou passar lá e vai estar nessa mesma corzinha que está esse microfone. Sim. Então você tem que primeiro estudar. Agora, quando é que você chega à conclusão das coisas? Pegue as NBRs e comece a analisar as capacidades. Chegou na capacidade, você chegou ali.
Quem é a pessoa que pode fazer a instalação? A pessoa que tem esse domínio. Então, eu procuro, assim, toda viagem que a nossa equipe faz, eles levam uma literatura e eles fazem leituras dinâmicas que a gente exige, como fosse o DDS, ele é feito pela nossa equipe, seja no final da tarde no hotel, seja no início da obra, então é feito esse trabalho. E as empresas que querem se capacitar nessa área têm que fazer. Mas a primeira coisa, buscar o parceiro que você vai trabalhar. Vou instalar Atenas, então vai na Atenas e aprenda o que é o produto da Atenas. A partir daí, crie uma equipe, não se ache dono da verdade. O Carlos Dias hoje, ele tem uma equipe muito grande por trás dele. É muita gente me passando informação. E isso me traz com que eu consiga centralizar melhor os conhecimentos e repassar conhecimento. E informações diversas, né? Não só da cabeça do cara que pensa, mas quem executa também, o dia a dia, né? E a inspeção, Carlão, era uma coisa que eu ia te perguntar também. Hoje, você faz as suas inspeções, porque você tem lá, mediante ao que você, o seu contratante pega ali seu, você tem suas inspeções anuais que você já fecha com o cara. Mas, por exemplo, assim, você vai hoje numa empresa, as linhas de vida já estão montadas lá, você faz inspeção em linha que não é sua? Sim. Faz. Faço, inclusive agora estou indo mês que vem para o Mato Grosso para fazer para uma empresa que é coreana, eles compraram várias usinas de açúcar e álcool no país, e eu fui chamado para fazer inspeção, e é tudo linhas que eu nunca tive contato. Hoje, quais são os principais pré-requisitos assim, para uma boa inspeção? Com as principais verificações que têm que ser feitas? Vamos falar dos principais, uma escada marinheiro, uma linha de vida tipo C de telhado e uma viga, por exemplo. Então vamos escada marinheiro. Se eu estou conectando uma linha de vida numa escada marinheira, ela passa a ser o ponto de ancoragem. Portanto, ela tem que ter as capacidades. Tem projeto? Alguém prova para mim que aquela escada suporta essa carga? Nós sabemos que a escada marinheiro, em geral, elas são instaladas com parabolt. E quando eu fiz os cursos da Bornier, a gente atentou muito ao parabolt. O parabolt, ele na visão de quem faz escalada, que é por exemplo, o proprietário lá da empresa, as pessoas que são desse setor, eles falam muito que o parabolt é uma ancoragem provisória. Porque quando o parabolt ele entra na parede, ele rompe. Ele faz a gente chama de microfissuras na parte interna. Devido ao trânsito na rua, caminhões que entram e saem da empresa, máquinas vibratórias, máquinas de impacto, tudo isso vai mexendo com a estrutura da edificação. Há uma acomodação da estrutura também. E essa acomodação, essa vibração, ela vai comprometendo. Se você não faz uma inspeção anual, que é o chamado teste de arranque, você com certeza pode em algum momento simplesmente puxar com a tua mão e sair tudo. E aí poderia ser o trabalhador caindo numa situação de impacto. Então numa inspeção, por exemplo, de escada marinheiro, nós temos que atentar muito mais à escada do que à linha. Esse é um ponto positivo. Quer dizer, vai e verifica. E é muito comum. A escada está ali há muito tempo, cheio de rachaduras na parede. Aí você vai lá e instala um sapato novo. Coloca um sapato novo e o terno velho ou vice-versa. Não tem sentido. Então, primeiro, se eu vou instalar no degrau de uma escada, esse degrau tem que comprovar a capacidade. Qual é a capacidade exigida pela normativa? 15 kN. 1.500 kg-força, eu vou ter que fazer um teste com aquilo ali. Vou ter que fazer um teste de arranque. Então eu tenho que chegar realmente, passar uma fita de ancoragem ali naquele degrau, pegar um dinamômetro ou um manômetro e fazer e ver até onde é aquela pressão. Eu vou ter que fazer um teste, verificar. Está tudo ok? Tenho que verificar as condições da escada, oxidação, ferrugem que já está comprometida. A partir dali eu posso liberar. Eu vou dizer para ti, infelizmente, na maioria dos casos, eu sou muito crítico, eu sou aquele que dou nota 0, na maioria. Eu até falo para o meu cliente, você tem certeza que você quer me contratar? Porque eu saindo dali, primeiro, nós vamos emitir uma RT. Sim. De inspeção, um ano. Você está se comprometendo com aquilo. Eu estou comprometendo a vida do trabalhador, né? Isso aí. E aí vem o lado da gente, não é comercial. Humano, né? A própria empresa, olha, eu vou dizer, a direção da Bergo, e aí eu tenho que realmente falar, desde a primeira vez que eu pisei na Bergo, por isso que eu estou lá há 10 anos, tanto a Franciele como o Newton lá, deixaram muito claro, nós não queremos ganhar dinheiro sujo.
Nós, se for para ganhar dinheiro, é fazendo a segurança das pessoas. E isso é uma regra da empresa. Você sabe, vocês conhecem a gente, sabe quando que as oportunidades aparecem. Pessoas que ligam. Na época do treinamento, tinha gente que me ligava e falava se eu podia vender o certificado, que depois ele mandava a equipe que ele tinha que começar a obra aquele dia. Isso aí não existe. Você quer estar no mercado 40, 50 anos? Faça a coisa direito. É uma coisa que a gente preza bastante aqui também. Obviamente a gente cria uma empresa para que ela dê lucro, para que a gente possa ter um conforto financeiro bom, com né? certeza. Mas o nosso compromisso principal aqui é com a vida das pessoas, né? O resto é uma consequência. É consequência, exatamente. A gente está vencendo. Não tenho como fazer uma porcaria de um cinto aqui, de um talabarte, colocar qualquer coisa no mercado, porque é a vida das pessoas. A gente fala muito pro pessoal fabril, né? A gente sabe que a nossa mão de obra aqui ela é muito grande. Hoje a gente tem mais de 120 funcionários aqui embaixo, trabalhando em prol das pessoas que vão utilizar o equipamento. Isso é uma visão que a gente tenta repassar para eles também, porque eles estão no dia a dia ali. Um erro de costura, um gancho que não foi verificado, tudo isso pode ser prejudicial para uma pessoa. Uma pessoa que pode perder uma família por conta de um erro. Então, a gente tem sempre que conscientizar em cima disso também. A gente tem uma responsabilidade muito grande referente a isso. A gente não pode se isentar dela, né? A gente sabe que, infelizmente, grande parte dos acidentes de trabalho, eles estão relacionados a um procedimento operacional errado. A gente não pode também colocar a culpa só no colaborador. Se aconteceu, a gente também errou, de certa forma. Porque o nosso compromisso também é replicar a informação. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente fez em lives, a gente tenta fazer workshop, para quê? Quanto mais pessoas capacitadas, mais ajuda o nosso trabalho, né? Sim. Você falou uma palavra fundamental. A nossa frustração está quando as coisas dão errado, exatamente. Porque o erro, no nosso caso, é a vida do trabalhador, né? É uma coisa que está diretamente ligada. Então, assim, quanto à inspeção, como você estava te falando, nas escadas é isso, mas isso serve para tudo. Quando eu vou ver uma linha de vida, seja ela flexível, seja uma linha rígida, seja ponto de ancoragem, não dá para o achismo. Ninguém pode olhar daqui de baixo e falar que está funcionando. Então, você tem que ir lá, pegar o trava-queda, você tem que ver o funcionamento dele, verificar se não há desgaste. A gente já tem hoje uma parceria com vocês. Chegou no cliente a marca de vocês, eu percebo que o produto está começando a desgastar, eu já tiro, já falo, olha, manda para Atenas. Muitas vezes eu empresto trava-quedas nesse período que tem a transição, porque o cliente não tem. Sim. Porque senão, às vezes, o cliente fala, mas eu não posso parar a produção e eu não tenho uma peça de reposição. Aí ele não manda para manutenção, porque ele não quer parar a produção. Então eu falo, não, fica com trava-quedas aqui, depois eu passo e recolho. Então precisa ter. E as linhas de vida, eu acho assim, quando eu penso, por exemplo, em linha de vida de cabo de aço, o grande problema das inspeções, principalmente quando as linhas são feitas, já estão instaladas, é porque o pessoal não coloca o dissipador de energia, eles não entendem isso como uma necessidade. É o cabo de aço com as presilhas. Então o maior problema é os grampos, que a gente fala presilha, grampo, onde ela está fixada, ele pega um cabo, às vezes, que dá para puxar um navio, mas em compensação ele está numa parede que não aguenta um gato, né? Se o gato subir, ele vai cair. Então essas coisas que estão, assim, hoje muito desigual. E está desigual por falta de informação. Então por isso temos que cumprir as normas. Ler. Carlão, não quero me aprofundar mais, porque eu acho que a gente conseguiu falar muito bem referente aos anexos, a parte de instalação, tudo. O nosso podcast aqui não é para você vir uma vez, eu quero que você retome aqui, até porque a nossa ideia depois a gente abrir o podcast para um debate mesmo, trazer pessoas para nós debatermos, agregarmos para o assunto, né? A gente sabe que o nosso assunto a gente pode ficar aqui por 2, 3, 4 horas e o assunto não acaba. Bate-papo saudável. Né? Todo mundo tem vivência, cada vez que visita um cliente a gente aprende uma coisa nova. Eu gosto sempre de começar de uma forma e também terminar de uma forma com uma pergunta, vamos dizer assim, polemizar um pouquinho o nosso debate, porque é importante que a gente consiga agregar, né? A gente sabe que você já veio, você é uma pessoa que tem uma vivência muito grande, convive diretamente com engenheiros e técnicos, que é a grande maioria do nosso público hoje aqui, e eu queria saber da sua opinião, Carlos, referente aos cursos de engenharia e técnicos de segurança do trabalho. Como que a gente se classifica hoje? Como você vê esses profissionais? A gente sabe que você tem uma vivência, você visita hoje uma gama muito grande de empresas. Como você vê esses profissionais, cara? Olha, se nós fizermos um comparativo de um período lá atrás e hoje,
evoluiu demais. Evoluiu, acho que por causa da internet. Aqueles que realmente quiseram se qualificar, nem sempre precisavam sair da sua casa. A pandemia, mais ainda, mostrou. Quantos cursos, quanta coisa você leu, quantas lives nós assistimos. Então, não tem mais desculpa. Eu mesmo sou uma pessoa mais antiga, por um momento eu tive dificuldade, posso até confessar isso, de pensar assim, como é que eu vou fazer para estudar atrás de assim, vendo uma tela? Não é tão simples assim. Mas a gente vai superando, e o ser humano tem essa capacidade. Infelizmente, hoje, eu acho que os cursos precisam urgentemente se reciclar. Os cursos, não as pessoas. Porque o curso ele não está mais adequado à necessidade do mercado. Primeiro, porque eu já sou uma pessoa favorável que o técnico de segurança ele poderia fazer o curso teria que ser mais longo e, num determinado momento, ele teria que ir para uma especialidade. Eu não vejo uma pessoa hoje entrando no mercado, e aí eu vou falar porque eu tenho certeza que tem muita gente me ouvindo aqui que nunca teve uma oportunidade e talvez vai ter que mudar de profissão porque nunca vai ter essa oportunidade. É muito comum as pessoas, estou com diploma faz 3 anos, faz 4 anos, faz 5 anos, não consigo emprego. Por quê? Porque o mercado de trabalho está ficando cada dia mais exigente, as vagas de emprego estão diminuindo, então é mais fácil você buscar um profissional muito mais qualificado do que um que está começando, porque o risco é muito grande, a própria atividade econômica agora, nessa retomada, ela vai ter uma velocidade, e nós sabemos que em toda a retomada de atividade econômica, os acidentes de trabalho tendem a aumentar, e muito, isso já é estatístico durante todas as décadas. Se nós pegarmos pessoas iniciantes, corremos muito risco. Depois, de outro lado, nós não temos muitas vezes tempo de pegar um iniciante e treiná-lo. Aí nós vamos jogar ele na arena, né, no meio dos leões, não dá. Então eu penso assim, que as escolas, os cursos de capacitação, eles precisam mudar, principalmente o curso de técnico de segurança do trabalho. Eu vou partir dele, porque eu acho que ele teria que ter uma carga maior e teria que ter um momento que essa pessoa fizesse uma especialização, para ela poder sair daquilo ali. Vamos dizer assim, eu sou do agronegócio. O agro, que é uma área que eu atuo muito, eu aprendi demais no agro nos últimos 5 anos, porque não era a área que eu atuava. Eu atuava em São Paulo, na área de metalurgia, automobilística. Quando você cai no agro, os riscos são totalmente diferentes, enfim, tudo é diferente, e você não está muitas vezes preparado para isso. E aí você, então, tem dificuldade. Então, eu coloco isso como uma polêmica, sim, porque muita gente vai dizer, poxa, mas já não consigo pagar um curso 1 ano e meio, agora eu vou pagar mais tempo. Não é questão. Eu acho que nós temos que buscar aquilo que seja bom. Não adianta você também ficar só 1 ano e meio e passar o resto da vida desempregado. É isso aí. E o que eu falo sempre para técnicos também, principalmente técnico de segurança, né? Busque uma especialização, né? Porque a gente sabe que o técnico de segurança, ele é um generalista quando ele sai, né? Ele tem 37 normativas aí para seguir, e ele acaba saindo com a cabeça cheia de informação, muito mais própria para documentação do que propriamente para agir ali, para fazer uma modificação, né? Ele mais está preocupado com assinar documento do que propriamente mudar a dinâmica do que a empresa dele ali necessita. Então, obviamente, é isso mesmo, eu também concordo com você, acho que ter uma vivência fora, né, daquele ambiente de sala de aula, viver um pouquinho o que é ser um técnico de segurança, né, e buscar uma especialização. A gente vê... Eu pego por a minha experiência que eu tenho técnicos de segurança que trabalham nessa parte de equipamentos, né, dos EPIs. A vivência deles é muito grande, é muito vasta, porque eles têm 40, 50, 60 visitas por mês em multi-empresas. Então, a cabeça desse cara está muito aberta para possibilidades. Se um dia ele sair da parte do EPI, ele tem emprego aberto em qualquer local, porque ele já teve a vivência da metalurgia, das indústrias, da automobilística, do agro. Ele tem pelo menos um mínimo ali para falar, pô, eu consigo fazer isso aqui. Exatamente. Eu entendi mais ou menos o que é isso daqui. Agora o cara que sai da sala de aula sai cru. Você vê, hoje a maior escola que eu tenho é porque hoje todo dia eu estou numa empresa diferente, num segmento diferente. Eu até vou deixar aqui uma questão com o técnico de segurança do trabalho, eu vou falar da nossa categoria. Os políticos, eles estão sempre correndo atrás de leis para tudo. Eu acho que nós precisamos ter uma lei nesse país que as empresas sejam obrigadas
a ter um estagiário na área de segurança do trabalho. Lógico, da mesma forma, dependendo do quadro de funcionários, até mais. Se você tem lá hoje numa empresa 20 técnicos de segurança, por conta do quadro de funcionários que você tem, ela teria que ter 10% de estagiários. Ela teria, porque também não adianta a pessoa sair do curso e não ter onde estagiar. Porque se você não consegue emprego porque você é novato, porque você não tem experiência, mas as empresas também não te abrem as portas, o que vai fazer? E nós precisamos que essas pessoas se capacitem o mais urgente possível. Né? Incentivar as empresas a terem esses menores aprendizes, né? Vamos chamar, não é? Aqui a gente sabe que o empresário em si, ele não tem esses recursos e é difícil. Hoje, se você tivesse realmente uma política pública referente a isso, com certeza as empresas contratariam, porque a mão de obra é boa, porque você pega um cara que faz um Senai, um Senac, ele tem uma bagagem de conteúdo programático muito, muito boa, excelente. Você sabe qual foi a minha maior escola? Quando eu trabalhei na Protim, há muitos anos atrás, eu era convidado pelos Senacs do interior de São Paulo e até fora do estado, a ir fazer palestras sobre EPI. Então, assim, praticamente eu tinha já um convênio com eles. Quando chegava perto do final do curso, eles marcavam 2 aulas, que seriam 3 horas cada aula, que seria o período da noite, para mim ir fazer uma apresentação geral de EPI. Foi onde eu comecei assim, a me despontar nessa área. Foi fantástico essa experiência, porque os professores, o coordenador do curso, eles me chamavam, eu ia, ficava 2 dias falando da área de EPI e EPC. Então, esse era um trabalho que a gente fazia muito forte e deu muito resultado. Eu vou te falar, olha só como é uma distorção do poder público, muito rapidinho até para não prolongar. Quando veio o Pronatec, eu fui convidado a ir em Joinville, numa determinada entidade lá, para fazer algumas palestras sobre EPI. E aí era aquele público enorme, porque o Pronatec facilitou que as pessoas viessem para dentro do Sistema S para participar dos cursos. Aí você começava a dar aula lá, fazer a apresentação, você via aquela garotada, e a maioria mexendo na unha, outros mexendo no celular, conversando, o professor tentando controlar o povo, porque era um convidado. E em um determinado momento eu até parei, porque eu vi que eu não conseguia dar aula lá, e eu perguntei para alguns por que ele estava ali. A maioria disse, porque meu pai e minha mãe falaram que era para vir aqui ver o que tinha de curso. E eu me inscrevi. Então não tinha vocação, não tinha nada. Ao invés do governo ter incentivado esses estágios que eu estou lhe falando, o governo incentivou a encher de gente dentro das salas de aula, financiando um técnico que nunca vai arrumar emprego. A minoria vai ser a grande maioria disso. Então é distorção. Essa é, acho, talvez uma das maiores polêmicas, precisa ser estudada, né, por quem é da área. Então, para vocês aí, fica a nossa dica, cara. Se você que é técnico, está se formando, tá para se formar aí, ou é recém-formado, tá com dificuldade, busque uma vocação dentro da área de técnica de segurança do trabalho. Existem áreas diversas aí, o EPI, que é a nossa área, é uma área também muito carente de bons profissionais. Então, pessoas que querem aprender, no EPI eu posso falar, vocês vão ter oportunidades também, porque as empresas de EPI, elas formam técnicos, elas têm esse tempo hábil para poder formar o técnico voltado a um determinado equipamento, e aí você vai conseguir ter uma vivência muito bacana. Mas se especializem, porque uma vez que você sai desse curso, você vai sair como um generalista, e de generalista, infelizmente, a gente está cheio. Exatamente. Né? A sorte do nosso setor é que os distribuidores de EPI estão contratando muito a nossa mão de obra de pé. Bastante, talvez hoje é um dos melhores mercados para o nosso profissional. Sem dúvida. Carlão, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do nosso bate-papo aí. E não se esqueça, pessoal, se inscreve nas nossas redes sociais. Eu sempre gosto de enfatizar, mais de 80% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui não estão inscritos no nosso canal. Então não deixa de se inscrever, comenta aqui, participa, deixa o seu like. Isso é muito importante para que a gente possa cada vez mais chegar a mais engenheiros e mais técnicos e que o nosso bate-papo aqui agregue para vocês cada vez mais. Só tenho a agradecer para vocês, muito obrigado e um ótimo dia a todos. Obrigado, família Atenas, obrigado a vocês todos que estão nos assistindo. Valeu, gente. Tchau, tchau.